Seja bem-vindo ao Strike Podcast. Estamos aqui com a presença do técnico da Paralímpico, da edição de 2020 de Tóquio, das Paralimpíadas, que é Alan Nascimento. E vamos conhecer, além da sua atividade como técnico, um pouco da sua história até chegar nesse determinado momento. Tá certo. Léo, primeiro, chama de Léo, tá bom? Fica à vontade, sou de casa. Eu quero primeiro te agradecer, porque é importantíssimo esse espaço do Para Taekwondo. A gente tem batalhado bastante, a gente tem que tratar o Para Taekwondo como Taekwondo convencional, e você tem que estar abrindo espaço para que isso seja feito, né? Você está fazendo podcasts aí maravilhosos, só com celebridades do Taekwondo convencional, pessoas que disputaram competições importantíssimas como o Mundial, Olimpíadas, técnicos renomados, atletas renomados, e você está dando a oportunidade do Para Taekwondo estar junto nesse meio seleto aí que você escolheu para estar fazendo os podcasts com você, como a gente já conversou aqui nos bastidores, para ficar eternizado aí, né? Isso é importante para todos os atletas, porque, como eu e o Rodrigo a gente sempre fala, a gente tem que deixar um legado, e você vai deixar um legado de uma certa forma, está deixando um legado aí nos podcasts, com a Strike Podcast, e se for igual aos produtos que a Strike tem, vai ser um sucesso com certeza, né? Já é um sucesso, na verdade. Então, assim, eu quero só te agradecer mesmo, em nome de toda a equipe. Eu sei que vão ter mais aí pela frente, mas eu quero te agradecer em nome de toda a equipe por esta oportunidade, que é importantíssimo pra gente, ainda mais neste ano, que é tão importante, que daqui a pouquinho a gente está nos Jogos Paralímpicos, primeira edição dos Jogos Paralímpicos, e é importante falar, o Brasil é o quarto país com o maior número de atletas classificados para os Jogos. Você vê a importância da nossa modalidade aí dentro da WT e dos Jogos Paralímpicos. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, porque eu sei que estaremos fazendo história, com toda certeza, e até hoje eu nunca errei um resultado. Mas isso aí eu vou contar em uma outra oportunidade. Então, vamos fazer de uma forma um pouco diferente das demais entrevistas, que Alan com certeza conhece bem a sua história, sabe tudo que teve que passar para estar aqui hoje, e eu vou simplesmente dar um gatilho. Alan, me conta a tua história. Tá certo. É longa. Vamos lá. Eu sempre conto essa história porque eu acho que é importante. Eu comecei o Taekwondo em 1987, uma academia na Zona Leste de São Paulo, chamada Odara, com o mestre Paulo Avelar. Muitos conhecem o mestre Fernando Cavalcante, mais conhecido como o mestre Cariri, né, aqui em São Paulo. Algumas pessoas conhecem ele também como este nome. E eu comecei por influência do Karate Kid. Eu queria fazer na verdade, eu queria fazer karatê por causa do Karate Kid da década de 80, não desse mais moderno, né, que acho que muita gente conhece esse moderno, mas da década de 80 poucas pessoas conhecem, acho que essa nova geração. Eu comecei por influência disso. Meu pai, como todo pai quer fazer, ajudar o filho, né, incentivar o filho, não tinha o dinheiro para me matricular e esperou receber o terceiro para me matricular na academia, e matriculou, comprou Dobo, porque na época o Dobo era muito mais caro do que hoje, né, os recursos eram muito mais escassos, tinha a questão que a inflação era muito alta, então toda hora aumentava o valor, é diferente de hoje que você consegue comprar um dinheirinho, e aí na Strike, por exemplo, comprar um Dobo, né. Então, assim, antigamente era mais difícil, porque a inflação era muito alta, né? Então, meu pai juntou essa grana e matriculou eu e meu irmão. Na época a gente entrou nessa academia e comecei a praticar o Taekwondo, e se tornou uma paixão da minha vida, né? O Taekwondo, eu sempre falo pra minha esposa, mais do que minha esposa, o Taekwondo é minha paixão, tá? Então, virou uma paixão de vida, e a gente começou a trabalhar desde 87. Nunca tive uma representatividade muito grande também no Taekwondo, que uma vez me questionaram, eu acho legal falar sobre isso, porque eu não tinha um patrocínio. A gente sabe que na década de 80, de 90, os atletas não tinham recurso governamental como existe hoje. Você consegue se esforçar e receber uma bolsa atleta nacional, aí você consegue ir para a bolsa nacional, juntar um dinheirinho, competir uma competição internacional e juntar alguns pontinhos no ranking, de repente ganhar uma bolsa pódio, uma bolsa atleta internacional, e conseguir ir construindo sua carreira através de bolsa para você chegar no topo, né? Antigamente não tinha esse incentivo, não tinha lei de incentivo ao esporte, não tinha nada. Então, não tinha associação que podia fazer, então era ou vaquinha, ou um patrocínio, ou alguns poucos atletas que conseguiam patrocínio, e aí sim conseguiam decolar na carreira, enfim.
Então, naquela época, eu não tinha essa condição, e eu sempre falo isso, apesar de eu ser muito grato ao meu mestre inicial, aos meus mestres, né? Eu enxergo que hoje eles não tinham uma visão inovadora como hoje a maioria dos profissionais tem, né? Uma boa parte dos profissionais tem essa visão inovadora, que é de, não, eu tenho que trabalhar, fazer uma faculdade de educação física, ou estudar, ou hoje tem o recurso da lei de incentivo, vou montar uma associação e captar recursos de lei de incentivo para fazer meus atletas correrem em circuito internacional. Então, naquela época, hoje conversando com outros amigos, por exemplo, com o Rodrigo Ferla, que teve o mestre Madureira, que ralou para que levar a equipe dele lá de Londrina para fazer alguns eventos internacionais e tal, não tinha essa visão, né? Então, assim, no que eu pude ter sucesso aqui em São Paulo, eu tive. Fui várias vezes campeão paulista, isso porque antigamente só tinha uma federação em São Paulo, né? Não tinham vários, só tinha uma. Fui campeão paulista várias vezes. Na verdade, eu fui o primeiro campeão paulista infantil colorido, né? Foi em 91, a primeira vez que fui campeão paulista. Então, assim, no que eu pude me dedicar ao máximo, eu consegui. E a gente sonhava, claro. A gente via, por exemplo, o Vitinho, né? Via Alisson, André, enfim, os irmãos Yamaguchi aí. Muitas pessoas não falam dela, mas a Viviane Felicíssimo, como uma das primeiras atletas do feminino a competir em campeonato mundial internacional. Então a gente acompanhava. Fora o pessoal que mais moderno, Rodrigo Ferla, Carlos Costa, Diogo Silva. Então, essa galera a gente acompanhava e lógico que a gente sonhava. Quando chegou um momento na minha carreira, eu falei assim, bom, assim, eu como uma autoavaliação enxerguei, bom, eu não consigo, com a minha idade, já descontar, com 20 e poucos anos, eu não vou conseguir mais. Então eu preciso dedicar um outro caminho. Montei uma academia. Em 96 eu comecei a dar aula, né? Porque eu queria viver o taekwondo na época. Então em 96 eu comecei a dar aula numa academia. Na verdade eu comecei a dar aula em 92, na escolinha do meu pai com 12 anos. Isso era uma coisa na escola do meu pai, então eu nem considero muito esse um marco de início de aula, porque eu era uma criança. Então, né? A gente sabe o quanto que a gente comete de erro. Em 96 eu comecei a dar aula numa academia de um amigo. E, enfim, comecei a dar aula. E aí, em 2015, eu montei... Desculpa, 2005 eu montei minha academia. Em 2005, então, aí eu comecei a mudar a minha visão. Eu falei, bom, me dedicar como atleta não dá mais, porque eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. E gente, não, eu treino com meus atletas e tal. Se você quer ter excelência, ou você faz muito bem o seu treino, ou você faz muito bem ser professor. E eu escolhi ser professor e ser treinador, enfim. Então eu falei, eu falei muito bem isso. Então eu parei de treinar totalmente e comecei a me dedicar a dar aula, a preparar meus atletas, né? E aí a carreira foi se estruturando, enfim. Em 2005 eu disputei o Campeonato Mundial das Polícias Bombeiros, que aconteceu aqui em São Paulo, e fui vice-campeão mundial, né? E foi o campeonato que encerrou minha carreira como atleta e eu vou me dedicar. Foi quando em 2009 eu entrei na Faculdade de Educação Física para me dedicar a ter mais conhecimentos técnicos, porque eu sempre falo que quando a gente... Não tem um problema, existe uma polêmica sobre isso, mas não vou fazer polêmica não, só vou falar o que eu penso, tá? Em 2000, eu enxerguei quantas atrocidades eu cometia quando eu não tinha conhecimento técnico de educação física. Eu tinha conhecimento técnico do taekwondo. Isso não mudou, pelo contrário, melhorou com a educação física. Mas parte de aquecimento, alongamento, relaxamento, encerramento, bom, enfim, toda a estrutura do treino, como a gente fazia errado? A gente fazia do jeito que a gente aprendeu, né? Eu fazia, no caso, e hoje a gente tem um professor que ainda faz dessa forma, né? Mas cada um sabe aonde quer chegar. E eu achei que aquilo não era suficiente, foi quando eu entrei na Faculdade de Educação Física, e eu percebi o que eu fazia de errado. E aí, a partir daí, a Faculdade de Educação Física abriu minha mente e falou, não, é esse caminho que eu quero mesmo, então cada vez eu tenho que me especializar mais. Quando eu me formei, surgiu uma oportunidade. Até então, eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com esporte paralímpico. Meu objetivo era ser técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo Profissional. Meu objetivo era me especializar, correr atrás para ser técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo Profissional, porque até então não existia para Taekwondo, né? Existiam alguns atletas que iam competir internacionalmente, Taekwondo não tinha tanta expressão, estava sendo construído. Em 2014 eu fui trabalhar a convite de um ex-professor, de um ex-mestre, na verdade,
para coordenar um instituto chamado aqui em São Paulo, Instituto Olga Cos. Esse instituto, na época que eu fui coordenar, tinha 800 crianças com deficiência intelectual e eu montei uma equipe de 12 professores para trabalhar nesse instituto. E aí foi quando abriu minha mente, né? Porque, bom, eu não queria trabalhar com esporte paralímpico, mas uma oportunidade muito boa financeira na época para eu coordenar o instituto. E foi que veio minha mente, porque ali eu percebi o que eu realmente tinha, o quanto eu estava perdendo. E aí eu me apaixonei pelo esporte adaptado, porque ele não era para taekwondo, né? É taekwondo adaptado. Apesar de ter uma classe específica para a classe P20, que é a classe de deficiência intelectual. Então, e aí, lá no Olga Cos, a gente trabalhava com essas crianças com deficiência intelectual, coordenava, e eu me apaixonei. E aí eu comecei, obrigatoriamente, a ter que estudar mais sobre o trabalho com pessoas com deficiência. Por exemplo, eu tinha um desafio, só para as pessoas entenderem, deficiência intelectual é uma coisa e transtorno é outra. E pessoas com autismo, elas não têm uma deficiência, elas têm um transtorno. Então, tanto é que quem é autista, ela não é elegível no Para Taekwondo, tá? Então, enfim, só para eu concluir aqui, para você entender o encaixe das coisas. E aí, o que aconteceu? Eu tive que estudar. Porque, por exemplo, trabalhar com autista é extremamente difícil. Não é fácil. Ainda mais quando você trabalha com um grupo, cada turma de 25 alunos, mais ou menos. Tudo bem que eram 3 professores por turma, mais um coordenador, mais um fisioterapeuta, mais um psicólogo, mas mesmo assim era bem difícil, né? Porque a gente tinha muito autista um nível um pouco mais elevado, era bem complicado. Então eu tive que correr atrás de informação. E a gente não tinha literatura, eu tive que correr atrás de literatura na medicina, tive que correr atrás de alguns professores de outras modalidades que trabalhavam com autismo e com deficiência intelectual. Então eu começou a me abrir um leque. E quando nessas minhas pesquisas foi quando eu descobri o Para Taekwondo. E descobri que estava sendo pouquíssimo. Isso em que ano? Isso em 2015, 2014 para 2015. 2014 para 2015, isso mesmo. Então, estava sendo pouquíssimo difundido. E aí eu trabalhei no Olga Cos, e aí foi quando eu saí do Olga Cos, continuei desenvolvendo um trabalho num outro instituto chamado Despertar, que é para criança com deficiência também intelectual, voluntariamente, continuei trabalhando e continuei pesquisando. E aí foi quando eu cheguei no Comitê Paralímpico. Através do governador, eu tinha uma pessoa que eu conhecia, o prefeito de São Paulo. Na época não era prefeito, era deputado federal, que era o Bruno Covas, e foi prefeito de São Paulo. E o Bruno Covas abriu o caminho também dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro. E nas conversas que a gente teve no Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente decidiu que era o melhor, naquela época, ser fundador da federação. Mas, enfim, foi tocado para o Taekwondo naquela época. Então, eu sempre falo assim, não é que eu sou o primeiro do Para Taekwondo, né? Mas estruturando o Para Taekwondo brasileiro, foi eu. Nós tínhamos o Marcelo Rezende, que já trabalhava dentro da polícia, com um grupo de pessoas com deficiência, ele levou alguns atletas para competir internacionalmente. Nós tínhamos um menino no Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome dele agora, ele me perdoa, sempre converso com ele, mas esqueci o nome dele agora, que também ele foi para algumas competições internacionais. Enfim, tanto é que nessa época nós tivemos 3 medalhas mundiais, tivemos 2 masculinos e 1 feminino que teve medalha mundial antes da gente, né, antes da Secretaria assumir, mas tinha que começar o Para Taekwondo. E a gente começou a desenvolver o Para Taekwondo, a gente fez um mapeamento, a gente acredita hoje que tenham mais de 3.500 pessoas com deficiência praticando o Para Taekwondo com deficiência, tá? Não que sejam elegíveis, mas que todo o Brasil tem algum tipo de deficiência. Nós temos bastante associações, bastante pessoas que se envolvem, trabalham em APAI, instituto como o Olga Cos, nós temos um projeto aqui em São Paulo chamado GAAIT, que é de um amigo, inclusive, que fundou por causa disso. Nós temos o Mestre Lira, que também, quem é muito das antigas conhece o Lira, que tem um instituto chamado Iris, que é aqui em São Paulo, que é muito grande. Tem o Mestre Beto, que é em São Paulo também, que tem um outro projeto. Então tem muitos projetos, né? Vamos conhecer todos eles. Em breve. Aí eu posso falar, tem o Fausto em Goiânia, tem o Rafael Caribé na Bahia, tem o Rômulo no Rio, aí para não esquecer de ninguém, tá? Tem o Diego em Minas, cara, tem muita gente trabalhando. Aí tem Ilhabela, tem o Mestre Márcio, tem muita gente trabalhando. Só que é o seguinte, o que se abre as portas, e aí são as entidades que trabalham com deficiência intelectual. Porque o maior número de pessoas com deficiência no Brasil são pessoas com deficiência intelectual.
Então tem muito instituto que abre as portas porque quer desenvolver o trabalho. Só que o Para Taekwondo, ele é muito mais que isso, e a gente tem uma dificuldade de captação. Porque diferente do Taekwondo convencional, para a galera entender um pouquinho, não é só colocar uma placa na porta da minha academia e falar, vem aqui treinar para o Taekwondo. Não vai acontecer. Né? O Para Taekwondo ele exige captação, então você tem que ir em algumas entidades que fazem reabilitação, você tem que ir em algumas outras instituições que trabalham com esporte e deficiência e fazer a captação lá, fazer uma parceria, fazer uma captação lá, porque é normal existir a migração entre modalidades do esporte paralímpico. Hoje eu sou do atletismo, mas está mais fácil no tênis de mesa, do tênis de mesa. Está mais fácil no taekwondo, está mais fácil na natação. Isso acontece o tempo todo no esporte paralímpico, tá? Então, a gente precisa fazer esse tipo de captação, ir atrás do atleta, não é o atleta atrás da gente, a gente tem que ir atrás do atleta, senão não acontece para o taekwondo. Então, a gente precisa, tem essa dinâmica. Então, lá em 2014 para 2015, quando eu fui à Federação Brasileira de Para Taekwondo, a gente começou a desenvolver um trabalho para começar a movimentar mesmo, né? O Para Taekwondo brasileiro, que estava morto, né? Assim, vamos dizer que estava morto, tinha, na verdade, uma pessoa desenvolvendo, que era o Marcelo Rezende, dentro da Polícia Militar, mas ele era muito mais um processo social do que o competitivo. Mas competitivo mesmo, falava, isso aqui é o Para Taekwondo, vou fazer, não tinha ninguém acontecendo. Então, eu comecei com esse movimento e acabou dando muito certo. E aí, em 2017, quando o Comitê Paralímpico fez uma reunião, sugeriu, na verdade, o Comitê Paralímpico pediu para a WT para assumir a modalidade, porque até então não estava conseguindo uma resposta da antiga gestão da CBTKD. Então, o Comitê Paralímpico falou assim, não, nós vamos assumir para Taekwondo. A WT respondeu a seguinte coisa para a WT. Nós só podemos ceder para vocês se a CBTKD ceder para vocês. Então, teve uma seletiva para o Mundial de Londres, que foi a primeira competição como seleção brasileira, esse foi o marco inicial de seleção brasileira de Taekwondo, tá? Em 2017, Campeonato Mundial de Londres. Teve uma seletiva no Rio de Janeiro, lá no Cefam, e um membro do Comitê Paralímpico foi numa reunião com a nova gestão, com o nosso presidente, com o Júnior, com o Ivanaldo e com a Natália, e onde foi falado, não, que nós vamos assumir o Para Taekwondo, e a partir daí o Para Taekwondo começou a acontecer dentro da CBTKD. Foi quando essa gestão nova assumiu, e aí começou a acontecer o Para Taekwondo. E aí a gente começou a desenvolver, cara, e aí eu fiquei até surpreso, porque eu não conhecia o Rodrigo, né, conheci o Rodrigo do Taekwondo, não conheci o Rodrigo pessoalmente, né? Então o Rodrigo só era um espelho para mim, né? Um atleta famoso, um técnico de renome também já. E o Rodrigo, pela CBTKD, assumiu a coordenação e ele me ligou. E ele me convidou para trabalhar junto com ele dentro para Taekwondo. Na época da federação, a Elisa Pilar, que já trabalhava comigo, e eu indiquei a filha e disse, tem uma pessoa que vai trabalhar com a gente, na verdade. Assim. E aí a Elisa também veio formar a seleção junto com a gente. A gente foi o primeiro mundial, nós levamos 7 atletas. Para você ver a importância da classificação funcional para Taekwondo, eu, na verdade, tinha uma noção do que era a classificação funcional e do que era elegível. Nós levamos 7 atletas. Desses 7 atletas, 3 foram inelegíveis na classificação funcional. Os 3 tinham deficiência em membro superior, porém, eles eram inelegíveis, porque a deficiência no membro superior que eles tinham não habilitava eles para o Para Taekwondo. Mas já estavam lá. Mas eles foram com a gente, porque tinha que fazer classificação funcional internacional. A gente nunca tinha feito classificação funcional, né? Sim. E ali foi um marco pra gente que despertou, falou, opa, peraí, a gente precisa melhorar isso daqui. Aí a gente foi pro primeiro campeonato mundial, eu sempre falo que a gente não teve sucesso de resultado de medalha, mas nós tivemos o maior sucesso da nossa vida, na minha opinião, dentro de seleção. Nós aprendemos que o Para Taekwondo não era aquilo que a gente imaginava. A gente viu que era muito mais embaixo do buraco e que existia uma qualidade técnica muito grande dentro do Para Taekwondo. A gente falou, pô, peraí, vai ser fácil, né? A qualidade técnica do esporte do Para Taekwondo, e eu sempre falo isso, aos apaixonados do old school, começa a assistir Para Taekwondo. Quem é apaixonado por old school, começa a assistir o Para Taekwondo. O Para Taekwondo, ele é 85% old school, 15% new school.
Então, assim, só que eram atletas muito rápidos, mesma pegada da escola antiga, e a gente falou, peraí, é diferente. Então, 2017, quando a gente começou, a gente não teve o sucesso esportivo, a gente não teve resultado expressivo, mas a gente teve um aprendizado que valeu por todo o ciclo paralímpico. A gente já começou um ciclo um ano após o início do ciclo, né? Mas a gente teve um aprendizado muito grande. E depois foi em 2018 em outra competição, em 2017 em outra competição, que foi em Portugal, que é o IWAS, que é um jogos específico para pessoas com cadeira de rodas e membros deficientes membro superior. É um jogos específico. Essa é uma característica também do esporte paralímpico. Existem vários jogos multiesportivos da deficiência específica. Por exemplo, para pessoas com cadeirantes ou amputados de membro superior, existe o IWAS Games. Para quem é deficiência intelectual, existe o Virtus. Para quem é deficiência física por neurológico, existe o CIPRA, que é o CISPRA Games, que é para paralisados cerebrais. Então existem jogos específicos por modalidades, por deficiência, né? Então a gente também não teve sucesso. Quando virou o ano, em 2018 a gente começou a ganhar medalha em todas as competições. Toda a competição nós vimos com medalha. Como isso aconteceu? A gente começou a analisar, começou a fazer análise de desempenho, né? No começo quem fazia análise de desempenho era eu e o Rodrigo, né? A gente fazia manualmente mesmo. Em 2018 para 2019, a Paula Vaquian, que é a análise de desempenho de toda a federação, começou a fazer a nossa análise de desempenho também. Isso ajudou bastante. Então a gente começou a analisar melhor os nossos atletas, começou a estudar os adversários, e a gente conseguiu ter um maior resultado. Por que quem não faz análise de desempenho? A análise de desempenho me dá em número do que acontece no 24. Né? A análise de desempenho fala para mim, esse atleta ele chuta 70% dos chutes dele são bandal, e desse 70%, 90% é de direita, por exemplo. Né? Tô dando um exemplo bem simples aqui. Essa Paula gosta de assistir luta, hein? A Paula Vaquian, cara, ela assiste muita luta, porque ela faz do para o taekwondo, do convencional, do cadete, do juvenil, de tudo, cara. Ela faz de todos. Né? Então, a gente começou a fazer estudos, a princípio eu e o Rodrigo, e a gente começou a ter resultado. Começou a melhorar os desempenhos, começou a orientar os atletas em algumas outras áreas. Por exemplo, você está chegando muito pesado, está desidratando antes de chegar na competição. Isso acontecia muito, tá? A gente colocou uma regra, o atleta ele não pode chegar em camp training acima de 5% do peso e em competição acima de 2,5% de uma posição. Então os atletas começaram a se encaixar no perfil de atleta. Sim. Né? Então, e os atletas começaram a treinar mais, a gente começou a trabalhar em cima das técnicas que eram mais utilizadas dentro das competições, a gente começou a entender, porque tem uma dinâmica muito diferente. Apesar de ser um old school, mas existe uma dinâmica diferente por questão de regras, tem algumas diferenças em regras, né? Então, a partir de 2018 foi um marco, 2017 foi um marco de aprendizado, e 2018 foi um marco de resultado. Porém, 2019 foi o nosso auge, né? Em 2019 a gente foi para o Mundial, trouxemos 2 medalhas, uma com a Débora de ouro e uma com a Cristiane de bronze. A gente foi para o Campeonato Pan-Americano, antes dos Jogos Pan-Americanos, a gente conseguiu sair como equipe vencedora da América, então a gente saiu como primeiro lugar para a equipe da América, e a gente, nos Jogos Pan-Americanos, nós fomos a primeira equipe dentro dos Jogos. Nós fomos o campeão dos Jogos Pan-Americanos por equipe. Né? Nós trouxemos 5 medalhas, 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, e dava para trazer mais. A gente viu que as falhas que tiveram, se não fosse uma falhinha ou outra aqui, dava para a gente ter trazido mais medalha, mas a gente conseguiu ainda sair como melhor equipe dos Jogos Pan-Americanos da América. E aí nós encerramos 2019 como a maior equipe, a equipe número 1 da América e a 5ª maior equipe do mundo. No Mundial, voltando para o Mundial, em 2019, nós saímos, o segundo Mundial que nós fomos, nós saímos com uma 6ª maior equipe da competição. Então, isso não depende só do meu trabalho, isso depende do trabalho de uma equipe e de uma confederação. Eu sempre falo, em todas as lives eu falo isso, o atleta tinha que ter um pouco de consciência disso também, eu acredito, né? A gente sempre fala, o atleta é o produto principal de uma confederação, ele não vamos falar de empresa, ele é o produto principal, mas ele também é o peão da fábrica.
Então, para ele ter um sucesso, para ele ser um produto bom, existe toda uma estrutura administrativa por detrás, né? Por exemplo, nós temos a presidência, a vice-presidência e a diretoria técnica que deram toda a estrutura e dão até hoje, né? Desde o começo até agora, toda a estrutura financeira e estrutura de trabalho. Então, é isso que tem que fazer? Vamos fazer. Isso daqui então vamos fazer. E a gente aqui, eu, Rodrigo e Elisa, nós temos uma coisa que eu falo que é o nosso diferencial, que é o diferencial da nossa equipe. Nós somos extremamente unidos. Isso, eu não estou falando aqui, eu sempre falo isso toda live e é uma verdade. Nós somos parceiros. O Rodrigo é o coordenador, mas se eu tiver que fazer algum trabalho que seja do coordenador, não importa que a gente está fazendo uma coisa acontecer. Não, vou ajudar o Rodrigo me ajuda, um puxa a orelha do outro, é isso aqui, tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo, o que você acha daquilo, o que você acha daquilo outro. Aí eles vão falar, tem que fazer isso com os atletas. Então, é o tempo todo a gente conversando entre a gente para desenvolver o Para Taekwondo. Porque a gente tem uma coisa que eu acho que é importantíssima, que eu acho que a gente tem consciência, que a gente vai deixar um legado. A gente precisa deixar um legado. Porque a gente sabe que a gente está hoje, eu estou nesse ciclo, que talvez esteja no ciclo de Paris, quem sabe Los Angeles, mas é um sonho, né? Mas que eu tenho um prazo de validade, a gente tem prazo de validade, né? A gente tem que entender isso, que a gente tem um momento de entrar e tem um momento de sair, para possibilitar que outras pessoas venham construindo. O que a gente quer quando a gente sair, que o Para Taekwondo continue sendo um sucesso. Não adianta eu sair, o Rodrigo sair, a Elisa sair, e o Para Taekwondo não continuar sendo. Quer dizer, então o nosso trabalho não serviu de muita coisa, a gente deixou um legado. Então a gente tem essa consciência de deixar legado, né? Então a gente está muito firme nesse propósito. Então a gente construiu um Para Taekwondo como um paradesporto brasileiro. O paradesporto brasileiro é um sucesso total, né? E a gente quer deixar isso no Para Taekwondo. A gente quer sair daqui, a gente quer sair, se não for a primeira equipe no próximo ciclo, sair como número 1 do mundo, sair bem perto. A gente quer chegar a ser o número 1 do mundo como equipe do Para Taekwondo. A gente quer ser, a gente o nosso desejo para falar, a gente tem um trabalho bem feito, vamos manter isso daqui para quem vier assumir lá no futuro, né? Então a gente tem essa consciência e acho que é isso que é importante, essa união da equipe técnica aqui também. A gente se conversa, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o momento. Tem atleta que gosta de sentar mais comigo, tem atleta que gosta mais de sentar com o Rodrigo, e agora para sentar com esse atleta, a gente não tem esse problema, sabe? Ele é o coordenador e técnico, né, junto comigo. Mas a gente não tem esse problema de você vai sentar com esse, você vai sentar com aquele. Pra gente é fazer acontecer. Claro que eu conheço, tem um atleta que gosta de ficar mais comigo, tem um gosta de ficar mais com ele, porque isso é normal, é de atleta, né? Claro. E de treinador também. Mas a gente não tem esse problema. O que a gente quer fazer tem que fazer resultado. Qual que é o resultado que você fazer? A gente sempre vai buscar o ouro. Sempre vai buscar o ouro. Claro que não dá sempre, né? Isso é normal. A gente tem que perder aqui para entender, compreender onde a gente está errando, para melhorar, para chegar onde que a gente quer. E eu tenho que falar para os atletas. O objetivo maior é trazer o ouro nos Jogos Paralímpicos e no Pan-Americano. Se as outras medalhas não foram ouro, bom, não é tão bom que a gente possa começar a ganhar ouro. Mas, se te trouxe um resultado suficiente para você se classificar, tudo isso que você falhou não pode falhar nos jogos. Então, é isso. E a gente está com uma estrutura, de equipe, cara, que a gente hoje é o quarto país com o maior número de atletas classificados no mundo para os jogos. Então, assim, nós temos 3 atletas classificados e a gente tem essa plena consciência. Não são 3 atletas que, se classificou nas Bacias das Almas, lá pelo classificatório nas Bacias das Almas. Não foi isso. Né? O Natan, por exemplo, não se classificou pelo ranking por ponto meio. Ponto meio, ele não se classificou pelo ranking internacional. A Débora se classificou pelo ranking internacional. E a Silvana, ela tinha que participar do classificatório de qualquer jeito, porque ela foi a última a chegar na seleção. Então, e ela ganhou bem. Então a gente está indo com 3 atletas com chances reais de medalha. Não é assim, a gente acha que vai. Não, são chances reais mesmo. O atleta que se classificou com classificação com C maiúsculo, né? Ou em inglês com Q, que é de qualification, né? Então, assim, se classificou muito bem e todo mundo estuda a gente. Todo mundo estuda a gente, como a gente estuda os outros. Isso é um fato. Nós somos uma equipe que, quando a gente vai entrar em quadra,
todo o mundo para olhar. Todo mundo quer saber o que tem de novidade. Tanto é que todos os treinadores do mundo seguem eu, seguem o Rodrigo. Todos. E seguem nossos atletas, todos os treinadores. Porque a gente marcou história mesmo, a gente está fazendo história, a gente chegou chegando. Porque vai ser assim, ó, agora se fazem 4 anos, né? Se fosse ano passado os jogos, seriam só 3 anos de ciclo. A gente passou na frente de gente que já estava há 8 anos correndo circuito. 8 anos correndo circuito. Nós somos a maior potência da América. Da América do Sul, então, nem se fala. Não chega ninguém nos nossos pés. Na América inteira, nós temos um México que bate de frente com a gente com resultado. Os resultados, inclusive, são iguais aos nossos. Mas o investimento lá é muito grande. E tudo que é de taekwondo, está envolvendo luta, seja para taekwondo, o investimento é alto. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Alan. Vamos pensar agora. Os atletas estão classificados, cada um tem sua história, eles mesmos vão contar a sua história de classificação, mas como está agora o treinamento, a expectativa para 2020? Vamos lá. A pandemia, ela meio que quebrou todo o nosso planejamento de competição, de treinamento. No ano passado nós tínhamos um cronograma muito alto de competição. A gente praticamente não ia ficar no Brasil ou nas nossas casas, vamos dizer assim, até os jogos, né? A gente ia ficar curtíssimos períodos. Mas a gente, pra vocês terem uma ideia, a gente teve uma mega sorte, porque a gente teve o classificatório em março, a gente chegou no Brasil, 2 dias depois que a gente chegou no Brasil, lá na Costa Rica, fechou tudo e teve gente que não pôde voltar pro seu país. Teve um monte de gente que estava lá que teve que ficar no hotel que a gente ficou hospedado. Então o país fechou. E aí quebrou. A gente falou assim, tudo bem. A gente já tinha cronograma, 2 semanas depois do qualificatório, já tinha um cronograma. Vamos só adiar esse cronograma, e a gente continua, a gente manteve todo o cronograma. A gente achou que ia ser uma coisa de 1 semana, a gente achou que ia ser de 1 semana, 2 semanas, né? Na nossa cabeça, né? Na ilusão das pessoas inexperientes, né? De pandemia, acho que o mundo inteiro estava desse jeito, né? E aí a gente quebrou. A gente fez o planejamento a partir do 2º semestre. Olha, acho que esse semestre agora não vai dar para fazer nada, e o Rodrigo conversamos, né? Não vai dar para fazer nada, vamos deixar para o 2º semestre. E nós tínhamos um calendário grande de competições nacionais, também de para taekwondo. Né? Nós tínhamos todos os Opens regionais, tinha Campeonato Brasileiro, ia começar a ter para taekwondo na Copa do Brasil, enfim. Nós íamos ter um calendário mais extenso do que nós já vínhamos tendo, nacionalmente falando. Vamos jogar tudo pro 2º semestre, vamos ver o que acontece. Chegou junho, nada. Aí começamos a programar Camp Train, não dava. A gente começou a acompanhar os atletas por internet. A gente montou um Google Form, os atletas todos os dias tinham que, com escala de Born, né? Todos os dias os atletas tinham que responder essa escala pra gente fazer um acompanhamento, eu, Rodrigo e Elisa, um acompanhamento de como estavam os treinos desse atleta. Estava fazendo 2 períodos, 1 período, musculação, quantas vezes tem semana fazendo musculação, porque estava bagunçado, tinha atleta que não tinha condição de treinar, né? Porque estava fechado, né? Por exemplo, o Natan foi treinar, eles vão contar isso, mas só para fazer. O Natan foi treinar na areia da praia, né? A Silvana foi morar na casa da Adriana, um período para poder treinar, né? Então, assim, os atletas se adaptaram como eles puderam. E aí, a partir de setembro, o Rodrigo começou a correr 1 vez por mês cada local de treino para fazer análise, enfim, para ver como estavam os treinamentos e acompanhar, na verdade. Esse ano, quando a gente voltou, a gente marcou 2 Camp Trains. Os 2 Camp Trains foram cancelados porque, não estou mentindo, faltando 36 horas, 72 horas para a gente viajar, todo mundo certo para fazer, fechou Curitiba. Como São Paulo estava fechado, o Centro Paralímpico não podia abrir, então foi tudo para Curitiba. 2 vezes na mesma situação. E agora a gente passou um mega sufoco, nós vamos voltar a rodar circuito, né? E saiu no noticiário que o prefeito de Guarulhos queria fechar o aeroporto internacional de Guarulhos. E também faltando algumas horas para a gente viajar, né? Então, mas graças a Deus fechou e a gente vai correr o circuito. Então a gente falou assim, cara, toda vez que a gente vai viajar, toda vez que a gente tem uma missão, foi. Então, assim, a Silvana mudou para Curitiba e a Débora também mudou para lá, para treinar com o Rodrigo. Elas estão treinando lá.
nesse período, até os jogos. O Natan está indo e vindo, o Natan está ficando com o Rodney aqui em São Paulo, né, na Praia Grande, e treinando um tempo com o Rodney, um tempo com o Rodrigo. Enfim, então a gente está adaptando esses treinos e agora nós vamos, nessa fase final, nós vamos rodar 3 competições, 2 já estão certas, a terceira a gente está esperando a resposta do governo do Níger, porque a gente precisa de visto, a gente está tentando um visto especial, porque para conseguir o visto a gente tem que ir ou para Paris ou para os Estados Unidos, tem que ficar 5 dias no país para poder conseguir o visto, então a gente está tentando um visto especial direto do Níger. Nós estamos inscritos na competição, a gente está esperando essa resposta. Então nós temos em junho agora nós temos 3 competições, que vai ser importantíssimo. Por exemplo, a gente vai conseguir colocar o Natan, se tudo der certo, em segundo ranking mundial, se depende dos resultados que tiver agora. A Débora vai se manter no segundo lugar do ranking, ou até passar para a primeira. Isso ajuda na chave, né? Isso, ajuda demais na chave, e a Silvana vai ganhar mais posições. A Silvana, para nossas contas, ela não consegue chegar entre os 4 primeiros, ela não consegue, né? Mas, quanto mais próximo ela tiver, melhor também, ajuda mais na chave também, na posição do chaveamento. A gente fala que ranking é importante só para ficar melhor na chave, porque só para posicionamento na chave, porque ali depois a gente vai ver na quadra que vai ter o resultado, né? Então, assim, nós estamos nessa fase final, a gente volta, fica 15 dias, depois desse período de competição, fica 15 dias, depois provavelmente vai ter um camp em Curitiba, de 15 dias, voltamos, ficamos 15 dias e vamos para a Europa fazer um camp training, já para ir para o Japão. A gente não volta mais para o Brasil, a gente já vai de lá para o Japão, porque no Japão só pode ficar 7 dias. Então o governo japonês não está permitindo que a gente fique mais de 7 dias no país. Antes da pandemia, a gente ia ficar 45 dias no Japão de aclimatação, a gente ia ficar numa cidade chamada Hamamatsu, antes de ir para Tóquio. Toda a delegação brasileira ia para Hamamatsu, todos os esportes iam para Hamamatsu, no resort que tinha lá. Nós vamos fazer a parte de aclimatação lá. Mas aí veio a pandemia e foi proibido. Então a nossa aclimatação vai ser num país mais próximo possível do Japão, para que a gente consiga ter menos fuso horário, como a gente vai ter poucos dias de competição, e do Brasil para lá dá 12 horas de fuso, então é um fuso que realmente atrapalha o desempenho do atleta. Então a gente vai realmente ter que ficar mais próximo do fuso ser menor, de 2, 3 horas ali, para a gente poder os atletas não ficarem tão perdidos em relação ao horário, que já estão acostumados, inclusive, a competir um pouco tempo de fuso de 4, 5 horas até, mas 12 horas é muita coisa para eles. A gente vai ficar mais próximo possível, fazendo a nossa natação, e a gente chega 7 dias, faltando, na verdade a gente vai ficar 3 dias e depois passar as competições, são 3 dias de competições, né? E aí no outro dia a gente volta para a gente pode estar no Japão só 7 dias. Então a gente chega praticamente, não vai ter nem quase treino no Japão, porque já é para competir e ganhar medalha. E espero que todos que estejam assistindo aí, escutando o podcast da Strike, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, mandar boas vibrações pra gente, pros atletas, principalmente pros atletas. Comecem a conhecer os atletas do Para Taekwondo, fazer que nem o Léo está fazendo aqui, dar espaço pra gente, para falar sobre esses atletas, né? Recentemente conversei com algumas pessoas que não conheciam alguns atletas do Para Taekwondo. Então, a gente tem que tratar nossos atletas do Para Taekwondo como a gente trata nossos atletas do convencional. Falando essa grande massa, né? Não, a secretaria já está de igual para igual, mas a grande massa, né, do Taekwondo tem que fazer federação, porque é medalha para o Brasil. É o Brasil que está lá em quadra. Não importa se é olímpico ou paralímpico, os jogos é o mesmo, só muda o P, né? Porque acontece paralelamente. Por isso, quem não sabe o que é diferença de olímpico e paralímpico, é que os jogos paralímpicos acontecem paralelos aos jogos olímpicos, né? Então, tanto é que é os mesmos locais de competições, tudo mesma igual, estrutura, só muda a identidade visual, porque são 2 empresas diferentes, mas que se conversam para realizar os jogos. Enfim, mas eu peço de verdade que as pessoas acompanhem e torçam muito para os nossos atletas. Eu tenho certeza que vão trazer muito orgulho. A gente tem 2 medalhas no Taekwondo convencional, e a gente demorou alguns anos para fazer essa medalha desde quando começou, né? Sim. Depois da Natália demorou alguns jogos para o Michael trazer a dele.
Vamos torcer, que eu tenho certeza que no primeiro jogo nós vamos fazer vitamina. Tenho certeza. Vai fazer. Eu também. Já nesse primeiro jogo. E olha que eu não errei até hoje. Mas deixa eu só dar algumas considerações aqui. Estamos com uma semana especial, de corrida inclusive, que todos os dias teremos uma apresentação de um técnico ou um atleta, ou a Elisa, que é fisioterapeuta, especialmente focado no Para Taekwondo. Ainda tem mais um convite a fazer ao Alan, que é para, enquanto eles estiverem nessa fase, nas viagens, tentar fazer algum contato com a gente para saber as novidades, como é que foram as lutas, fazer uma espécie de... coletiva. Para que a gente possa fazer uma espécie de coletiva de imprensa aqui com a Strike, um podcast. E quem for interessado vai ter a visão ali de imediato como a coisa está ocorrendo nesse ciclo, né? Pode deixar que assim que sair os resultados, já te passo. Dá pra te garantir algumas coisas aí. Eu te garanto que a gente já tem praticamente 3 medalhas garantidas nessa competição. Enfim, na primeira competição. Vamos trazer medalha, vamos atualizando vocês aqui que estão acompanhando a Strike. Pode ter certeza que o Para Taekwondo brasileiro vai dar muita alegria para a nossa nação Taekwondo, para a nação brasileira. Isso eu não tenho dúvida, né? E isso depende de vocês, como o Leonardo está fazendo, dando espaço, divulgando para Taekwondo. Cada vez mais a gente tem que igualar, porque os dois são Taekwondo, sempre falo, os dois são Taekwondo. Mas um é paralímpico e o outro é convencional. Então a gente tem que levantar essa bandeira, que é importantíssimo. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre o que a gente ama. Eu amo demais o Para Taekwondo, principalmente. E é uma paixão. Eu já amava Taekwondo, Para Taekwondo, então eu não posso nem falar. Eu acho que dificilmente eu vou trabalhar com... Apesar de eu ter Taekwondo convencional na minha academia, eu não me vejo trabalhando no alto rendimento convencional. Não porque eu acho que eu não tenho qualidade para isso, tenho certeza que eu tenho, que realmente é uma paixão para o Taekwondo. E uma vez, eu vou só falar uma frase rapidinho, que o Misael Conrado, que é o presidente atual do Comitê Paralímpico, falou: Alan, existe um bichinho do esporte paralímpico que pica você nunca mais sai dele, viu? Ele pode deixar avisar. E é verdade. Já picou, faz tempo. Já picou e é difícil. É muito difícil, assim, é apaixonante. E eu falo novamente, quem é apaixonado por old school, acompanhe o Para Taekwondo. Vamos tentar fazer até uma transmissão, quem sabe, né, ao vivo aqui, com os comentários, com o comentarista. Tá bom, Alan. Muito obrigado aí e até breve. Até breve, obrigado.